Olá, eu me chamo Benício e hoje vamos começar mais um podcast Protagonistas do Futuro. Olá, eu sou a Carol e estamos aqui com o professor Hamilton. Olá, gente, tudo bem? Benício, Carol, prazer estar aqui. Eu sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste Pará, sou professor da cadeira de Artes Visuais, a questão de laboratório e práticas de ateliês. Sim, eu vou fazer aqui a primeira pergunta. Okay. Quais são as diversidades artísticas? Tá, a diversidade artística, vamos juntar numa grande modalidade artística. A gente tem 4 grandes modalidades artísticas tradicional, que é o teatro, que é a expressão corporal. Dentro disso entra a dança, música e as artes visuais, no qual eu sou especialista, mestre em artes visuais. A minha linguagem em artes visuais é a xilogravura, que aqui eu vou estar falando para vocês o que é, daqui a pouquinho a gente vai estar abordando isso, tá? Como é a sua formação acadêmica de arte? A formação acadêmica em artes visuais, eu iniciei em 1996 um curso de gravura. Olha, um tempinho atrás, né? Acho que vocês não estavam não tinha nem nascido, né? 1996. Dentro disso, eu comecei a aprender uma técnica chamada xilogravura, que eu estou até agora conversando com vocês, né? O que é xilogravura? É um desenho que é feito na madeira e gravado com umas pecinhas cortando essa madeira e depois estica uma tinta, carimba no papel. É como se fosse um grande carimbo. Eu trouxe aqui para vocês visualizarem essa fala, né, da xilogravura. Aqui eu tenho uma prancha de madeira, né, que foi já gravada, desenhada com esses instrumentos aqui de corte, tá, que chama-se goivas. Tá? É entalhado em baixo relevo. Depois de pronto isso daqui, estica-se uma tinta, esticou a tinta, colocou o papel, no papel ainda com a tinta úmida, funciona com uma colher de pau e sai a imagem aqui, ó. Estão vendo? Isso são a questão da xilogravura. Então, todos esses materiais que eu trouxe aqui são xilogravura. E eu trabalho com essa pesquisa até hoje, né? Com a xilogravura e esse modo de fazer, né? Tanto da pintura quanto o desenho. E esse daqui é a gravura. Tá? Como é a criatividade e a expressão na arte? Olha, muito bem, Benício. A criatividade e a expressão, ela demanda de pesquisa. Bom, a gente não cria, não cai nada na cabeça assim. Você precisa ter, vamos dizer, as referências visuais. Vamos dizer, se eu quero desenhar e fazer uma gravura, eu preciso buscar essas minhas referências. E essas minhas referências vai ser por foto, por desenho. Vou no local, desenho o local, levo para trabalhar e aí eu gravo isso daí. É onde saiu o trabalho, tá? É desse caminho que é feito o trabalho em artes, tá? No meu caso, tem pessoas que utilizam música para fazer, tem outros que utilizam a literatura para produzir as suas obras, tudo. No meu caso, eu utilizo a partir de imagem que eu saio buscando. A minha pesquisa hoje, aqui em Marabá, que eu cheguei em 2017 em Marabá para ser professor da universidade, eu já tinha uma carreira com a gravura, mas eu começo com uma pesquisa indo para o Rio, desenhando as pessoas na feira. Vocês conhecem a Feira do 28? Sim. Faço algum levantamento e transformo isso em gravura. E gravuras também, vocês viram que essas gravuras, ela trabalha com preto e branco, você está vendo, né? Uhum. E também dá para trabalhar com cores. E aí eu trago essas imagens um pouquinho com colorida, para vocês verem, porque são pessoas na feira. Tem a banana aqui, tem o feirante, né? Tem a pessoa aqui do bar, do rio. Eu faço essa pesquisa hoje em Marabá, né? O rio,
as pessoas da rua, na feira, essa questão popular dessas gentes. Tá? E a valorização das artes e dos artistas? Ah, tá. A valorização É. é o seguinte, hoje a gente tem um mercado, né, muito assim, tem uma iniciação ainda aqui na região, né, do mercado da arte, que ainda estamos em formação. Então, você tem muitos profissionais trabalhando, tá? Vale a pena conhecer os artistas locais, tem vários artistas bons. Desse contexto que, dentro da iniciativa privada e pública, a gente acontece espaços da cultura, conhecemos as galerias, né? E é dentro desses lugares que a gente começa a ter fomentação da produção cultural e dessa fomentação a própria valorização, tá? Como é o social do artista? Olha, é importante falar isso porque o artista, né, tem uma função muito importante no mercado, não só para algo interior dele externar, mas o social, vamos dizer, saber ele expor o seu trabalho e dentro desse social com a sociedade. A gente encontra alguns artistas que fazem algumas intervenções. Eu admiro um fotógrafo, Vic Muniz, na sua produção, que ele foi num local, numa série de trabalho deles, ele retratou pessoas em situações de um lixão, do Jardim Gramacho, e no antigo lixão, e no Rio de Janeiro, e isso ele transformou numa série que chama Lixo Extraordinário, e ali ele fez uma ação social muito bonita e muito rica e muito valorizada. Ele reafirmou que o artista tem essa concepção de uma ação social, tá? E a arte é como uma forma de terapia? Olha, não só terapia, né? Ela é uma função, ela é um trabalho, né? E também ela exerce na arte-terapia essa função também que é de socializar. O porquê fala que a arte tem essa função terapêutica? Porque ela busca trabalhar na questão do interior para o exterior, o expressar, né? E às vezes tem muita gente que está acumulando aquilo dentro e sabe, vai gritar de alguma forma, acaba se expressando tanto nas artes visuais, como no teatro, na dança e na música, tá? Então, eu concordo que ela tem essa possibilidade, sim, terapêutica. Tá? Como são as cores e as formas da arte? Tá. As cores e as formas da arte, ela pode trabalhar. Vocês viram aqui no caminho que eu trabalhei, as minhas primeiras gravuras era só preto e branco. Trabalha com uma questão, até buscar aqui, pegar essa outra foto, tá? A questão da luz, da forma, da cor, essa é uma gravura. Imagina, a matriz é desse tamanho, né? Então, ela necessita a cor aqui? Não. Então, mas tem alguns casos, nesse caso ela necessitou. A cor vibra o olho também, né? Fora aqui também. Então, a cor e a luz, a forma tem essa função na arte de sensibilizar e atrair o espectador, tá? Então, sim. Como é ser diretor de uma faculdade de artes visuais? Tá, eu fui diretor, né, da Faculdade de Artes Visuais, aprendi várias funções dentro desse contexto. Foi uma experiência boa, tá, ser diretor da Faculdade de Artes Visuais na Unifesp. Tá, me trouxe um conhecimento administrativo, porque eu tive um conhecimento do ensino, do ensinar, o ensino e aprendizagem em artes,
e do fazer arte. Depois a gente troca a figura e parte para a parte administrativa, muda outros conceitos, porque você tem responsabilidades. Você não está só no laboratório fazendo um ateliê, fazendo gravura. Você está cuidando de uma vida. O seu curso de artes visuais, a licenciatura, é para formar professores de artes, né? Não é para formar o artista. Tenha lá um potencial. O artista não precisa necessariamente estar na faculdade. Ele pode fazer. A minha carreira se deu como artista e depois fui para a universidade. Nunca deixei de estudar. Vocês não podem deixar de estudar. Vocês podem fazer coisas paralelas, né? Vocês podem virar um artista e virar outro profissional. E, no meu caso, eu virei um professor de artes, né? E a criança artista? A criança artista, né? Acho que todas as crianças têm um potencial para criar, independente da sua idade. Só que a gente vamos crescendo e a gente vamos tendo alguns preconceitos do nosso desenho. Quando era menor, né, eu vejo a minha filha, hoje ela tem 13 para 14. Ela gostava muito dos desenhos dela que ela fazia com 7, 8 anos. Hoje, o desenho dela já é diferente e ela tem um preconceito daquele dali, porque a criação, a espontaneidade saiu porque deu lugar a outras funções, que é uma autocrítica. Isso é normal, tá? Então, a criança, ela tem um potencial enorme para poder produzir arte, fazer arte, estar nesse contexto, tanto na música, na dança, no teatro e nas artes visuais, tá? Isso é importante. Isso favorece o quê? Uma válvula de escape, porque pode aprender outras coisas, né? Favorecer. Tem criança que gosta de jogar futebol, gosta de ir para esporte, tudo, mas as artes tem outras que gostam de fazer artes. Isso comitante com a questão das aulas e do estudo. Não? É importante saber que para ser o artista, para ser o criador e para estar produzindo arte, não depende só da escola, não depende só de um local, tá? Você pode fazer isso em casa, pode fazer em espaços culturais. E hoje, na nossa cidade, aqui em Marabá, oferece esses lugares, temos esses lugares para fazer, tá? Quais são as suas inspirações para fazer as suas artes? Tá ótimo, você está perguntando sobre inspirações. Sim. Acho que é muito mais do que isso, porque a palavra inspiração é algo divino, que vem de Deus, tudo. Como eu falei, é pesquisa. Eu preciso, para fazer o meu trabalho em gravura, em desenho, em pintura, eu preciso ter uma referência. E essa minha referência é ir para a rua, desenhar ou fotografar, levar esse material para o laboratório, para o ateliê, e ali passar esse material para outro suporte. Então, as minhas referências vêm daí. Tá? Eu vou lá na praia do Tucunaré, ou eu vou lá na feira da 28, começo a retratar, a fotografar, fazer um pequeno registro ali não é a obra final, ali é um começo para chegar, gravar, fazer as pinturas, tudo, que nem eu já mostrei para vocês sobre esses daqui. Esse daqui eu não fiz lá na praia, eu só fiz o registro do desenho. Eu levei ateliê, né? A gente chama de um ateliê, né? Para fazer o barqueiro, fazer o pôr do sol. Então, isso eu tive uma referência. É daí que parte essa questão do trabalho, dessa inspiração. Sim. Você fala dessas referências, tá? Então, pessoal, finalizamos o primeiro bloco. Daqui a pouco voltamos com o segundo bloco. Obrigada, Obrigado, professor. Obrigada pela sua presença. Tá, eu que agradeço e qualquer dúvida pode estar nos procurando, tá? Sim.
sou a Lavínia e estamos de volta com o segundo bloco do podcast do Protagonista do Futuro. Olá, sou a Ana Lu e tudo bem com vocês? A gente vai começar a entrevista com o professor Hamilton. Olá, meninas. Certo. Primeira pergunta. Com que você se inspirou para se tornar um grande artista? Olha, as minhas inspirações, vamos dizer, as pessoas que passaram por mim, acho que influenciaram bastante. Isso é importante. Mas, vamos dizer, tenho um potencial, não sou um grande artista, mas tenho um potencial de ter um trabalho que tem um reconhecimento grande, né, na área da gravura, do desenho, da pintura. As minhas referências, gosto de alguns artistas do período do expressionismo, né? Tem lá o Gauguin, tem o Munch, tem o próprio obras do Van Gogh, algumas referências, e de artistas gravadores brasileiros, né, que foram os pioneiros. Tem o Guild, Oswaldo Guild, e tem o Lazar Segal, que se naturalizou a ser brasileiro, e essas vertentes e essas razões deles próprio estar em contato com que era externo, que a maioria desses faziam pesquisa de desenho de pessoas, de lugares, de ambientes, não só dentro do ateliê, mas pessoas que estavam fora, pessoas que não eram, vamos dizer, visualizadas na sociedade, e ele mostrava isso. Então, eu trago essas questões para os meus trabalhos de hoje também. Tá? Como você pode usar a tecnologia na arte? Olha, a tecnologia ela serve nas artes por duas funções. Uma para estar divulgando o trabalho do artista, quanto ele faz no projeto tradicional. Vamos dizer, tradicional é esse que eu trouxe aqui, essa xilogravura, é uma madeira que foi gravada aqui, que vocês ainda não viram, estão visualizando, e carimbado no papel ali saem as imagens. Saem as gravuras, xilogravuras, Parece a Coruja de 99 xilogravuras. Tá? Isso é uma técnica tradicional. Isso daqui pode utilizar para divulgar por meios eletrônicos. E tem uma outra vertente que é muito forte, é que o artista se apropria da tecnologia, do audiovisual, das imagens, de programas para criar seu trabalho. Isso também é uma vertente muito forte e é uma coisa que não vai se perder também. Então, vamos dizer, pega lá um material que é virtual, se organiza, se desfaz, configura ele para fazer uma outra arte. Ou faz uma imersão. Às vezes o artista entra dentro desse ambiente virtual para fazer esses trabalhos. Tá? Então, utiliza dessas duas fontes. Né? Então, uma é para divulgação, outra é para criação. Tá? A minha segunda pergunta é, Sim. quando você era pequeno, criança, vamos dizer assim, você sonhava em fazer qual faculdade? Olha, quando era muito jovem, muito pequeno, eu gostava da questão acho que vários garotos gostam de bombeiro, tá? De polícia, da floresta, porque eu tive um contato muito próximo à zona rural, num local onde eu morava, era mais um bairro periférico, e eu tinha essa visão de estar indo para o mato, lugares, e queria virar uma polícia ambiental, sabe? Então, mas as coisas mudam, né? E as coisas vão acontecendo, vamos crescendo, e as outras coisas vão aparecendo. Isso é importante saber, que às vezes temos um sonho de criança, ou permanece para o resto da vida, ou as coisas vão acontecendo, vão aparecendo. Graças a Deus apareceu as artes visuais, onde eu hoje sou formado nas artes visuais, sou professor e formo novos professores para dar aula de artes. Então,
Isso é importante. Quais são as funções da arte? As funções da arte existem várias, né? Teve um momento que teve um primeiro bloco, ela falei que a função da arte estava ligada também à questão da arte terapia, de estar se inspirando a partir disso, fazer. Mas a função da arte é nada menos, nada mais de que a vida não basta, né? Só isso, né? Precisa ter mais algo. E a arte é algo que vem dessa expressão humana, né? E ela modifica e faz com que se transforme mais humano. Né? O que diferencia a gente de outros seres é porque a gente tem essa sensibilidade. E essa nossa sensibilidade, ela vem por meio da arte. Né? Então, é esse caminho. Tá? A minha terceira pergunta Sim. com quantos anos você começou a pintar profissionalmente, a vender Olha, vender as suas artes? Tá, isso é importante, né? E eu, quando estava com 12 para 13 anos, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Jacareí. Tá? Eu cresci e vivi lá. E nesse local onde eu fiz as minhas formações. Tá? Então, eu se transformei em artista, foi por meio de fundações culturais e secretaria de educação que promovia oficinas de artes. E teve um momento que um professor deu uma oficina de xilogravura. Eu gostei dessa técnica e comecei a desenvolver essa técnica lá na cidade. E aí aconteceu que nesses caminhos eu comecei a ver que a arte também dava para ganhar dinheiro, porque produzia as gravuras e também comercializava, né? Mas não era só para comercializar, né, a minha intenção. Era porque eu precisava produzir, porque eu era muito tímido. Então, eu me expressava por meio das artes. Ainda sou tímido, né? Mas quando eu estou conversando, falo com as pessoas, não parece, né? Mas eu sou quieto, claro, mas eu era muito mais do que isso. Então, era uma coisa que eu fazia para expressar dessa maneira. Acho que muitos adolescentes, crianças, se expressam por algum caminho por causa de algumas ações, né? Então, acho que isso foi importante para mim. Tá? Como pode usar a arte para a educação? A arte para a educação, né? No curso de artes visuais, a gente forma professores de artes visuais para dar aula para futuro alunos. Tá? Então, as artes visuais utilizadas na educação é muito importante, porque é um momento em que o professor pode dialogar com o aluno para a questão da criação, para a questão da expressão. Isso possibilitar esse aluno a desenvolver outras partes e outras áreas. Vamos dizer, ela pode facilitar a leitura, tanto a leitura visual apreciativa, como outros tipos de leitura. Ela pode utilizar muito em outras áreas, em outras disciplinas. A gente tem artes na história, tem artes na geografia, tem artes na matemática, tem artes em todas outras linguagens. Ela é interdisciplinar. Quando eu falo em interdisciplinar, pode estar entrando em todas as outras áreas. Basta o professor, juntamente com as outras áreas de conhecimento, saber juntar essas ações. Tá? A minha quarta pergunta é: você já vendeu alguma arte sua? E se sim, qual foi a primeira? Se eu já vendi o que é um trabalho? Uma arte. Olha,
1997, eu comecei a participar de salão de arte. O que é salão de arte? Em várias localidades, abre um edital que você envia seu trabalho. Hoje, na época você enviava o trabalho. Hoje você envia a fotografia do trabalho, eles selecionam e ali depois eles fazem a premiação. Eu fui premiado num salão de arte contemporânea, né, da minha cidade de Jacareí, que teve jurados de renomes internacionais que vieram. E a partir dessa premiação, houve uma visibilidade muito grande nos jornais locais e regionais. Tá? E ali eu comecei a ver que esse caminho era o caminho que eu poderia escolher para ser minha profissão. Então, foi uma premiação, foi muito importante. Recebi uma premiação num salão de arte com jurados de renome. A cidade viu que existia gente produzindo arte, né, e era da localidade, e onde a cidade incentivou também a criação de locais onde poderia formar mais gente, mais pessoas. Tá? Então, em 1997, eu comecei a ter essa daí por uma premiação. Você já conheceu artistas brasileiros? Olha, a gente conhece bastante artista. A gente temos artistas tanto em atividades, né? É isso, né, que você está perguntando, se eu conheço artistas brasileiros, isso. Temos artistas do contexto nacional, né, e internacional e regional. A gente teve muitos artistas nossos aqui na cidade de Marabá, do contexto regional. Tem artistas aí de grande destaque e pioneiros na arte. Tá? Com isso, sim. Você quer alguns nomes ou não? Você prefere? Eu quero alguns nomes. Ah, tá. Aqui em Marabá, vamos dizer, no nosso contexto regional, a gente temos Marcones Moreira, que é um excelente artista visual, e tem uma produção muito bonita que dialoga com o rio, com a cidade, com objetos. Você tem a própria Vitória Barros, que hoje existe um Instituto Vitória Barra, a Galeria Vitória Barra. Tem os artistas do Pontal, tá? Você tem artista aqui que trabalha com murais, tem o Bino. E você tem artista que trabalha com a questão do bico de pena, que é um dos artistas, é o Rio do Brasil, né? Então, você tem vários aqui na região. E no contexto nacional, vamos dizer, eu conheço de São Paulo, conheço de Minas, conheço tudo. E um dos nossos regionais aqui, a gente tem outros professores. Tem um professor Armando, que é um artista e hoje está na universidade. Você tem professores em Belém, você tem artistas em Belém, você tem artista em toda a região do Brasil, né? Então, eu gosto de uma artista chamada Margarida Roller, que trabalha com tecelagem, que trabalha com gravura. Ela é de São Paulo, ela é excelente, tá? E outras artistas, Regina Silveira, Edith Derdick, que vem trabalhando com bastante essa questão. Tá? Então, são artistas vivos, esse que eu estou trazendo, e artistas em atividades, tá? Que eu estou trazendo isso daí. Porque existe também, que eu falei, minhas referências antigas, que era o Lázaro Segal, Oswald Guild, mas esses já não estão mais vivos e são pioneiros nessa arte. Tá? Pessoal, encerramos mais um bloco do podcast e agradecemos o professor por ter vindo aqui e explicar um pouco das artes visuais. Obrigada, professor, por ter nos ensinado aqui e fazer a gente tirar nossas curiosidades. Olá, eu sou a Lara e nós começamos o terceiro bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Olá, eu sou o Atos e estamos aqui para entrevistar o professor Hamilton.
Olá, Lara. Olá, Atos. Prazer. O prazer também. A gente veio com as perguntinhas prontas aqui para fazer para o senhor. Posso começar? Pode, com certeza. Para o senhor, qual foi a importância da Semana da Arte Moderna para a cultura brasileira? Olha, isso é uma boa pergunta, né? A gente já completa mais de 100 anos da Semana da Arte Moderna, né? Foi em 2022 que completou, fizemos o centenário da Semana da Arte Moderna. Acho que vocês devem ter participado de algum momento, né? Semana de Arte Moderna houve uma ruptura, vamos dizer, mas já iniciava essa ruptura, né? Alguns artistas já fazendo alguns trabalhos, algumas manifestações. E um dos artistas, eu acho que é emblemático, que não entra aí, pouco se fala, e foi pioneiro na arte em que eu faço, que é a xilogravura, é Lázaro Segall. E ele é um modernista. Ele tem uma influência bastante, né? Ele é naturalizado, ser brasileiro e tudo, mas ele tem essa influência grande. E essa ruptura que eu falo é que, assim, não é que tudo que era feito anterior não valia, mas sim houve outras ações e, assim, e a vida muda, constante. Da arte muda. Então, é mais um movimento. Hoje a gente fala em arte contemporânea, tudo que é produzido hoje é contemporâneo. Mas, às vezes, eu posso estar produzindo arte com pensamento arcaico lá do século XX, XVIII, XIX, ou não pensar no Renascimento e não contextualizar com a nossa realidade de hoje. Então, ser contemporâneo é também contextualizar com a realidade do contexto social, das novas tecnologias. Então, é pensar nisso. Tá? Então, a arte moderna teve essa ruptura. Pensava em figuras, quando fazia, as figuras não era a mesma figura que era feito anterior ao neoclassicismo, ao Renascimento. Já eram umas figuras mais, vamos dizer, um pouquinho mais estranhas. Para um pessoal que estava acostumado a visualizar isso, achava o que é aquilo, achava engraçado ou achava estranhamento. E a arte sempre de estranhamento. Sim. Agora eu tenho uma pergunta, né? Ótimo. Como a sua trajetória pessoal e cultural moldou a forma como você se expressa e seu estilo artístico? Vou dizer para você, eu estou aqui em Marabá em 2017, cheguei em 2017. Anterior a isso, eu sou do interior de São Paulo, Jacareí, uma cidade muito próximo à capital, mas muito próximo, e é do interior. E gente do interior, meu contato era com a zona, muito mais com a zona rural, né, na parte periférica. E a questão da cultura nas zonas rurais, às vezes é muito diferente da cultura da zona urbana, vamos dizer. E nunca foi fácil eu chegar até os centros urbanos. Né? Para deslocar o centro urbano era distante. E assim, no contexto, eu ia procurando possibilidade de estar fazendo cursos. E isso vai se mudando, né? Porque acho que se fosse perto de casa, ia estar no aconchego. Será que ia mudar? Será que ia fazer isso? Então, tive que estar buscando. E na cultura, isso é importante, esse deslocamento. Em todos os locais acontece esse deslocamento. Hoje, eu estou deslocado para cá, vivo e moro aqui, estou com a minha família aqui desde 2017, e isso é importante para a minha formação. Hoje eu sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, da Unifesp, do curso de Artes,
Mas o meu trabalho tem esse potencial de... Eu sou um artista, mas sou um professor, sou um pesquisador. Tá? Dentro da universidade, eu pesquiso a questão das culturas, das pessoas, lugares, nas praças. Então, hoje eu tenho condições de ir a esses lugares distantes. Né? Na época, eu ia aos lugares distantes fazer curso. Hoje eu tenho como posso oferecer esses cursos, essa extensão universitária que a gente fala, e a pesquisa, para a comunidade. Isso é importante, isso faz com que a gente não só fica num local só, mas a gente fica articulando nos outros espaços. Tá? Então, mostra como sair da zona de conforto. De vez em quando é bom para a gente desenvolver aquilo que a gente está guardando, como meio que se locomover, procurar algum incentivo, pode fazer com que a gente expanda o nosso conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente prefere ficar em alguma situação que nos conforte do que explorar áreas novas, né? Sim. E é bom porque o conhecimento expande, o ensino também fica aprimorado, você consegue se adaptar a situações diferentes do que você convive normalmente, né? Isso, Laura. Eu também tenho outra pergunta aqui. Como você acha que a arte brasileira retrata a diversidade cultural do país? Tá. Como que a arte brasileira ela retrata a diversidade cultural do país? Olha só, é muito engraçado, né? Eu vim do interior de São Paulo. É uma outra questão, uma outra diversidade está aqui em Marabá, que é o interior do Pará, uma cidade grande, mas é uma cidade com muita gente de vários locais. É uma cidade que tem um trânsito enorme de pessoas que vêm e outras pessoas que vêm para ficar. E a universidade, quem está aqui na universidade, os professores, a maioria vieram, passaram em concurso, estão ficando. E a gente começa a criar essas identidades. E isso também acaba afetando nas produções artísticas. Né? No meu caso, vocês estão aqui nessa última fala, mas eu trabalho com xilogravura. O que é xilogravura? É um desenho que é feito na madeira e carimbado no papel. Eu trouxe aqui, a gente estava falando dessa diversidade, né? Vou mostrar essa gravura que foi feita aqui para vocês verem. É uma árvore, a maior árvore chorona do Brasil, mas não é de altura, mas é de copa. Se imaginar que as nossas árvores lá do interior não tem essa altura esbelta como as castanheiras, né, ou as outras árvores aqui. Né? Então, as minhas árvores de hoje já ganham altura. Isso também afeta nessa questão visual das gravuras. Né? Vamos dizer, eu estou aqui trabalhando em preto e branco, mas eu tenho uma questão da paisagem, do rio, da cidade. Mas se eu estivesse lá em São Paulo, isso daqui eu fiz em São Paulo. Lá no interior de São Paulo, vou trazer aqui para mostrar. No interior de São Paulo. Caramba. São casarreiros, tá? Começa a ganhar cor. Não só cor, mas os locais daqui. Então, eu já mostrei a questão do rio, do barqueiro, né? Eu já mostrei em outro momento a questão dos feirantes, né? Na praça, né? Na feira, tudo. Tá? E tem isso daí. Então, isso daqui é uma diversidade, porque são pessoas locais, outros locais, né? E assim, a própria cultura, a música, a dança, as expressões artísticas, né? Outras modalidades, também está em influência dessas manifestações da arte. Tá? Agora, mais uma pergunta. Existiu um momento em que você percebeu que a sua arte passou de ser algo estético para algo que refletisse você e a sua cultura que você vivia? Se passou a ser algo estético... Deixou de ser algo estético para algo que refletisse a você, a sua cultura. É importante isso que você está perguntando, porque
Hoje eu tenho uma formação, comecei no curso, a primeira formação minha, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Depois fui para o mestrado em artes visuais e fiz a licenciatura em artes visuais. Como um mestrado em artes visuais, eu fiz uma pesquisa sobre festas populares da região onde eu morava, né? Jacareí, da minha cidade natal. Folia de Reis, Cavalhada, Festa de São Gonçalo e Moçambique. São manifestações culturais onde tem esses retratos, essas ações. Isso daí. Então, isso refletiu eu analisar a minha própria existência, onde eu morava. Eu tinha esses contextos próximo de mim. Então, isso eu levei para o meu trabalho. Não foi algo encantador que eu fui lá, vi a festa e eu fiz o mestrado, mas sim foi parte da minha vivência, parte da minha história. Então, se hoje eu trabalho com cores, foi devido às manifestações artísticas existentes, né? Esse daqui é direto, quando a gente não faz cor, faz um preto e branco, né? Mas a cor, ela tem essa questão também, né? Então ela influencia também. E aqui há um clima muito agradável, vamos dizer, é calor o ano todo, só mudamos as duas estações, inverno e verão, porque chove no inverno. Mas sempre temos a questão da luz, a luz, isso. Na região aqui, faz parte do trabalho, também está ali dentro da gravura, né? A cor. Sim, é algo que marcou o senhor, né? Esses eventos, as festas, tudo, né? Sim, sim. E aqui, né, tem outros tipos de festas, tá? Você tem a festa no período junino aqui, é totalmente diferente da festa do período junino da minha região. Tá? Então, as culturas de cada um sempre se diferenciam, né? Se diferenciam, mas estão conectadas, né? Assim, por que eu falo conectada? Porque são expressões humanas, né? Estão juntas nessas questões. Independente se você for para o Sudeste, para o Sul, ou para o Norte, ou está aqui no Nordeste, tem a sua especificidade, mas quem está fazendo isso somos nós, são vocês, eu e todos. Então, isso é rico, porque a gente traz algo que é nosso, vamos dizer, é pessoal, né? Então, esse pessoal é dividido, é coletivo, né? Então, as festas aqui no período junino são lindas, são bonitas, tá? Então, vale a pena estar no festejo aqui, visualizar as danças, as manifestações, os artistas, né? Então, é uma dança artística, né? Eu vejo muito mais nessa expressão. Eu vou fazer agora a minha última pergunta. Certo. Na sua opinião, de que maneira a arte brasileira reflete momentos históricos e políticos do país? Então, a gente não estamos isolados. Se o artista se isola no ateliê, no silêncio ali do ateliê, é porque ele quer fazer o trabalho dele sozinho. Mas o artista ele tem um potencial, né? Principalmente das artes visuais. Quando você faz um trabalho, você pode ter um viés, pode ser artístico, pode ter um viés de protesto, pode ter um viés também de social. Então, o que acontece nos trabalhos artísticos hoje, né? A gente não está desconectado do tempo. O que tem hoje em mídias sociais, o artista pode usar isso a seu favor, tanto na produção de trabalho para divulgação, quanto no fazer da expressão artística. Vamos dizer, a gente faz da imersão artística. Não sei se vocês já ouviram falar de imersão artística. O próprio artista utilizar dos meios eletrônicos, né, digitais, para produzir seu material e contextualizar as formas aquele programa, ele só dá aqueles padrãozinhos. Então, vou refazer aquele programa para me fazer uma outra criação dali.
Então, se vocês forem hoje numa exposição de artes, em alguns museus, ele tem uma questão da arte, não só estar lá na parede, mas você ter um movimento da pessoa, ou tocar esse material, ou fazer ali, ou contextualizar o que é aquilo, é estranho ou não. Então, às vezes a gente vai numa exposição, a gente tem que ir carregado também de conhecimento daquilo, porque às vezes só ir e não ver, de repente isso fica superficial. Né? A arte também gera sentimento, né, nas pessoas. Sim, muito sentimento isso. A arte a gente pode ter quanto algo para expressar algo interno ou para algo para fazer a outra pessoa a questionar. E quando eu faço para outra pessoa questionar, aí entra, viu, Atos? Aí entra essa questão social e aí entra tudo. Porque eu posso ter um trabalho simplesmente contemplativo, bonito, eu acho que isso é maravilhoso ter, ou eu posso ter um trabalho que seja mais do que contemplativo, que seja sentimental, que tenha emoção, que reflita né? mais. Que reflita dentro disso, desse contexto sentimental, e que faz refletir algo que ele pode nos trazer, como vários trabalhos existentes aí por vários artistas. A gente tem aí uma artista de Belém, a Berna, né? E ela trabalhou com uma performance no meio do Vero-Peso, né? Deitado numa maca, vamos dizer, e com várias carnes, urubus vindo em cima disso. Tem uma fotografia linda disso, mas ela estava contextualizando a violência contra a mulher, o feminicídio, um monte de coisa ali. Então, assim, eu falando aqui, o quanto ela pode ser também uma geradora de protesto silencioso, mas que pode envolver a sociedade toda, tá? Agora, a minha última pergunta, Sim. né? Envolvendo ainda os artistas, quais artistas ou então movimentos, ou alguma coisa que você experienciou, mais marcaram a construção do seu estilo, que é a estilografura, né? E como isso meio que dialoga a cultura que você carrega, né? Que você convive? Se você for pensar bem que a xilogravura é uma arte tradicional, mas a gente tem a arte do pessoal que faz literatura de cordel. Se vocês já ouviram falar de literatura de cordel, os antigos folhetos, as capas eram ilustradas com a xilogravura. Fazia a xilografia, vamos dizer, essa xilografia poderia virar uma ilustração dos versos lidos cordel. Então, a literatura de cordel é uma boa base. Tem esses artistas que fazem literatura de cordel, né? Os poetas, né? Outras, a manifestação aqui tem os artistas que trabalham aqui em Marabá, que eu tenho alguns contatos, visualizo, existem grupos de artistas, né? Mas geralmente a gravura, por ser muito específica, às vezes a gente trabalha sempre no ateliê um pouco mais isolado, um pouquinho mais reservado, porque para fazer uma gravura você precisa ter, no mínimo, uma questão de um espaço que possa te dar uma possibilidade de você não sujar, não manchar, porque você vai mexer com tinta e isso vai imprimir no papel. Em vez de eu trazer um papel aqui tudo manchado, tudo borrado para você visualizar, então a gravura ela não permite isso. Então ela tem uma questão doméstica de estar organizando ela. E alguns artistas não conseguem adaptar nesse contexto doméstico da gravura, que daí vai para outros caminhos, né? Mas eu participei de alguns grupos, fui também em um período idealizei, né, alguns projetos coletivos, tá? De ateliês que era ambulante. Tive um período que tive um ateliê de artes visuais móvel, era um ateliê dentro de uma Kombi.
né? Então, saía para os bairros dando aula dentro dessa Kombi, né? E era um programa, era financiado, um projeto de cultura. E foi por 2 anos que trabalhei dentro disso e envolvendo vários outros artistas dentro de outras técnicas, da pintura, do desenho, da gravura e do desenho, né? Desenho, pintura e gravura, que a gente trabalhava dentro dessa Kombi, né? Foi muito interessante a entrevista com o senhor. E eu tenho uma dúvida. Sim. Quanto tempo, em média, demora para produzir? Olha, é importante isso. A gente pensar numa gravura, às vezes pode ser, depende do tamanho, se for pequena, às vezes pode demorar a questão de horas ou passar semanas, depende, tá, da especificidade e tudo. Então, uma média de trabalho desse daqui, dentro da pesquisa do desenho, porque eu tenho uma pesquisa, essas 2 matrizes aqui faz parte de uma pesquisa docente, que é desenhar as pessoas, retratar as pessoas no Rio, né, na cidade, no cotidiano, e trazer isso. Então, essa pesquisa ela não está só na gravura, ela está isso. Então, tem aí uma pesquisa de 1 ano que eu estou fazendo, tá? Tem mais coisa. Então, eu trouxe só isso daí. Então, não é tão rápido assim, né? Mas tem momentos que é rápido. Vamos dizer, eu posso gravar até em uma borracha escolar, que é uma borrachinha pequena, venho, faço a gravação com esses instrumentos aqui, ou pode ser até outro tipo de instrumento que corta, né? Que são as goivas, né? Gravou, pronto ali, coloquei até naquela carimbeira, sabe? Coloquei a carimbeira, carimbou, eu já tenho ali um carimbo de gravura, né? Já tem. Então, daí foi questão de horas, né? Então, isso é relativo à técnica, tá? Sim. Eu também tenho uma dúvida, né? Dessas artes que você trouxe, qual foi a que mais demorou, assim? Tem média de dias ou horas? Tá, eu vou falar. São com as cores. Essas cores aqui. Tá. Essa aí realmente está incrível. Eu achei essas linda. Cores, o que acontece? Isso daqui foi feito, vamos dizer, vocês estão vendo aqui. Isso daqui é em preto e branco, tá vendo? Uhum. Que é uma cor. Para fazer cor, eu tenho que fazer cor por cor. Entendeu? Eu faço uma cor. E se vocês perceberem, nesse desenho, nessa gravura aqui, o amarelo está lá embaixo. Então, ela foi a primeira cor que foi gravada. Depois, eu tenho outra gravação, eu vim com o azul que está lá atrás. Então, vai fazendo por camadas. Então, demora aqui em torno de 1 mês fazer ou mais. Nossa! Tá, então, não é rápido assim, então. Porque você tem que fazer, esperar secar, depois refazer, gravar na madeira. E é uma gravação por parte, tá? Eu uso a mesma madeira. Eu poderia ter várias madeiras, mas nessa técnica eu usei... eu uso uma mesma madeira para fazer toda a posição das cores. Ou eu posso ter várias madeiras e cada uma gravada uma parte do desenho e depois ir carimbando com cores diferentes, tá? Na borracha dá para fazer isso também, tá? Pega a borrachinha escolar, grava uma parte, depois grava na outra e vai juntando as cores ali, né? É isso. E esse foi mais um podcast Protagonistas do Futuro. Muito obrigada, professor, por ter vindo aqui na nossa escola, a gente ter conseguido entrevistar você, porque eu também tenho interesse em me formar em arquitetura e urbanismo quando eu for fazer o Enem, né? E eu gosto muito de arte, então foi muito legal poder estar experienciando essa conversa, tá sabendo mais sobre outras áreas da arte também, entendendo mais outras culturas nessa conversa. A gente trouxe aqui um presente para o senhor do futuro. Olha, muito obrigado por participar do nosso podcast. Eu que agradeço vocês agradeço essa oportunidade de estar vindo aqui. Obrigado pelo presente mesmo. E é isso. Fico à disposição. Quando precisar, pode procurar na universidade. Tá? Estamos lá. Bom. Obrigado. Obrigada.